nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução alimentar, juntamente com as minhas colegas de turma, Carolina e Priscila. Eu gostei até dessa frase que está aí, né? Introdução alimentar, um jeito simples e fácil de fazer a introdução alimentar do seu bebê. Mostrando que não é um bicho de sete cabeças, não é algo tão difícil, mas que todos podem, né, todas as mães podem conseguir sim, né, ajudar o seu bebê a ter uma boa alimentação. Pode passar, Carol. Passei já. A introdução alimentar é uma fase natural, né, na vida do bebê. Então, você deve sempre o quê? Respeitar essa fase, esse período da criança e também a aceitação dele, porque nós somos, cada ser humano é de um jeito, cada ser humano vai gostar de algo, e assim é o bebê também. Tem coisas que ele vai aceitar, tem coisas que ele não vai gostar muito. Por isso que eu falo que não pode haver as comparações, né, que muitas mães fazem de, mas o bebê da minha amiga come tal alimento e o meu não come. Por isso que a gente fala que deve ser um momento também de respeito com a sua criança e com o seu bebê. Como a gente já ouviu no outro grupo, a respeito, né, da recomendação da amamentação exclusiva, né, até os 6 meses, é uma recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde. Por quê? Porque o bebê precisa desse momento, desses 6 meses, para alcançar uma maturidade fisiológica. Da mesma forma que ele está demonstrando ali externamente, quando você vê o seu bebê, se ele se equilibra, se ele fica com a cabecinha, né, já consegue sustentar a cabecinha, assim por dentro também ele está em desenvolvimento. Então, não é benéfico para o bebê, tanto você começar uma introdução alimentar tardia, onde pode haver um déficit de nutrientes, ou iniciar de uma forma, né, antecipar essa introdução alimentar, quando o seu bebê ainda não está preparado para receber alimentos sólidos, né? Então, sempre respeitar o bebê, respeitar o período que ele está ainda construindo essa maturidade fisiológica, respeitar também a aceitação e o apetite desse bebê, e lembrar que é uma fase natural da vida, né, de toda criança. Pode passar, Carol. Passei. Não. Ainda não? Então, nós temos métodos, né, de introdução alimentar. Bruna, mas então não é só a tradicional, não é só a papinha? Não, né? Tem outros métodos também. Aqui nós estamos trazendo os 4 métodos, que é o tradicional, o BLW, o Blitz, que traz muito do BLW, e o participativo. E cada um tem a sua particularidade e também a sua aceitação, e a questão também, no caso dos pais ou daqueles que cuidam do bebê, né, que dão ali o suporte, identificar o que vai ser melhor dentro da rotina familiar, o que vai ser melhor aceito pelo bebê, né, também tem que ser visto isso. E para iniciar a introdução alimentar, a criança deve exibir alguns sinais de prontidão, que é o que eu falei, a questão de sustentar a cabeça, a questão também de demonstrar o interesse pela comida, e fazer movimentos voluntários com a língua. Porque se seu bebê ainda não tem 6 meses e você coloca um alimento, ele vai ter aquela reação involuntária até de colocar para dentro, de engolir, você fala, ele já está comendo, mas ele ainda não está preparado para isso. É mesmo algo assim, só de instinto mesmo que o bebê teve naquele momento, mas não é nada seguro, né, para ele. Então, tem que se, mais uma vez, reforçar a questão de respeitar o tempo mesmo do bebê. Então, a partir dos 6 meses, a gente introduzir. Então, esses são os 4 métodos que nós vamos estar falando agora. Pode passar, Carol. É que a internet dela travou e acabou caindo. Deixa eu tentar colocar aqui.
Tá conseguindo, Letícia? Professora, desculpa, minha internet caiu. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Letícia está compartilhando. Eu tentei achar aqui, mas eu acho que eu não fiquei com essa última versão suas, não, entendeu, Bruno? Uhum. Então, Pode continuar. dando continuidade, a gente vai começar com o método tradicional, que é a papinha, né? É o método mais popular, que todos nós conhecemos, onde é feito o que com o alimento? O alimento é cozido, amassado com garfo e ofertado para o bebê. É algo até importante de a gente falar, que já ouvi falar a minha avó, a minha mãe, para bater liquidificador, para coar a papinha, mas isso não é necessário e nem é bom para o bebê. Né? Então, você deve cozinhar bem o alimento, amassar com o garfo, e você vai ofertar para a criança essa papinha. Por quê? Quanto mais processado, não é legal para o neném, porque ele só vai engolir aquilo, ele também vai perder nutrientes nesse processo aí de você estar batendo no liquidificador, ou seja, o que você usar. Então, isso também não é necessário, né? É importante muito que os alimentos não sejam também misturados, para que a criança ela sinta o sabor de cada alimento, para que ela identifique, estou comendo uma abóbora, ela sabe o sabor da abóbora. Né? Muitas vezes mistura-se tudo e oferta para a criança. E o ideal é que seja separado esses alimentos, tanto a papinha salgada quanto a de uma fruta. E as vantagens são que é o maior controle de ingestão do alimento, evita desperdício e maior gestão dos nutrientes. Para o bebê, ele não tem autonomia nesse método, né? Porque é a mãe que vai, coloca na boquinha, então ela tem o domínio do tempo, ela evita a sujeira, né, que tem, no caso, no outro método que nós vamos falar agora, e às vezes só ela mesma, às vezes não, só ela mesma que tem ali a autonomia de ofertar o alimento para o bebê, a papinha. A criança mesmo está ali participando naquele momento, né, se alimentando, mas não tem autonomia. Pode passar, Carol. Método BLW. Em português significa desmame guiado pelo bebê. Esse método, o bebê tem total autonomia. Ele que pega o alimento, por isso que a orientação de ser cortado em palitos, e também que esse alimento esteja cozido e macio, porque ele vai amassar esse alimento com as próprias gengivas, né? Em palito, por quê? Porque a criança ainda, ela não tem, às vezes, aquela pega, então a pega dela, sim, né? Então, ela vai pegar o alimento em palito, vai levar à boca e vai comendo. O bebê fica totalmente à vontade ali, você não coloca nenhum talher para ele e nem você interfere também nesse momento, nessa alimentação. Ele fica totalmente ali, ele que diz a hora que ele começa, a hora que ele termina, se ele vai brincar com aquela comida, vai parar, vai voltar, se alimentar. Então, o bebê tem total ali, autonomia na hora de se alimentar. Maior aceitação, interação com o alimento, e promove a autorregulação do apetite. Né? Frisando que é importante que os alimentos estejam bem macios, mais uma vez, para que não haja o engasgo, né, e nenhum outro tipo de acidente na hora que o bebê estiver se alimentando.
o pai ou a mãe ou o cuidador não vai dar o alimento para o bebê, mas ele vai estar a todo momento perto para que, se ocorra algum problema, né, poder estar ali auxiliando e ajudando esse bebê. Agora a gente vai falar sobre o outro método, que é o Bliss, que é muito parecido também com o BLW. A criança que diz se ela está no momento certo, né? Isso é uma coisa mais recente, né? A criança que diz se ela está no momento certo de começar a comer, né? A questão de ter o cuidado nas refeições, alimentos que ajudam a absorção do ferro no organismo, mas a forma que a criança vai se alimentar, você vai seguir a mesma forma também do BLW. O objetivo é garantir uma boa oferta de nutrientes para o bebê também. As vantagens: promove um bom desenvolvimento psicomotor, porque a criança, ela pega, ela leva a boca, né? Maior aceitação e interação com o alimento e um momento divertido em família. Eu acho legal falar sobre isso, porque o momento da alimentação, ele tem que ser um momento prazeroso, e isso é desde a infância. Então, é um momento de tirar aquela fotinha divertida, o bebê está todo lambuzado, ou se você é aquela mãe que faz aquele acompanhamento ali no Insta, né, do desenvolvimento do seu bebê, como eu vi tantos vídeos bonitinhos, às vezes fazendo acompanhamento de 1 ano em certo método, né, foi até do BLW, a criança, o desenvolvimento dela, a questão de pegar o alimento, por final ela já está fazendo menos bagunça, porque esses métodos, esses 2 que eu falei agora, muitas vezes para os pais traz um pouco de transtorno, dependendo de como você está disposto a lidar com esses métodos, né? Pois a criança, ela vai fazer bagunça, ela vai se lambuzar, ela vai se alimentar, ela vai jogar, né, a comida no chão, mas tudo depende do que você está disposto a passar, do que você quer ter com seu bebê, né? O que isso vai trazer para vocês ali no relacionamento de mãe e filho, ou de pai e filho. Então, mais uma vez, fala aqui da questão da importância também, tanto no BLW quanto no Bliss, dos alimentos também estarem bem cozidos e macios. Agora a gente vai passar para o participativo. Nesse método, tem bastante interação do bebê com quem está também dando a comida para ele. Porque tanto você vai dar o alimento para o seu filho amassadinho e com o talher, quanto também, se ele quiser pegar o alimento, colocar na boca, ele também vai fazer isso. Então, ali há uma interação entre mãe e filho, né? E dá para você ter um controle maior também da ingestão, porque você não vai ficar só na questão dele falar o que demonstrar, né, o que ele quer, né, e a quantidade que ele quer, mas você também vai estar ali dando a comidinha para ele, mas ele também vai estar participando. Maior controle de gestão do alimento, interação com o alimento, momento de exploração e diversão, né, que a introdução alimentar seja algo divertido e algo muito gostoso, né, que quem vai começar agora, ou quem ainda está aí na gestação, né, que possa viver com seu filho, e sabendo que é uma boa introdução alimentar, alimentos saudáveis, sobre também uma orientação profissional, vai trazer reflexos para o restante da vida do seu bebê, do seu filho. Agora eu vou passar a vez para minha colega Priscila. Priscila? Oi, tá me ouvindo? Oi? Estamos te Sim, pode ouvindo e falar. te vendo. Ah, sim. Nós vamos falar da fase da introdução alimentar. Recomenda-se que o leite materno continue sendo oferecido em livre demanda. Até os 6 meses, oferecer somente o leite materno. 6 meses em dia, tubérculos, carnes, cereais, leguminosas, frutas, legumes podem ser oferecidos. Uma porção de fruta ao dia, uma refeição salgada no almoço. 7 meses em dia, uma de fruta ao dia e 2 salgadas, almoço e jantar. 8 meses em dia, 2 porções, manhã e tarde, de frutas e 2 salgadas, almoço e jantar. Após os 12 meses,
já pode oferecer a refeição da família, praticando sempre a alimentação saudável. Quantidade e consistência. Pode passar. De acordo com o Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, do Ministério da Saúde, com 6 meses a criança pode pode consumir de 2 a 3 colheres de sopa em cada refeição. De 7 a 12 meses, ela pode consumir 2/3 ou 250 ml. Tem criança que come menos, tem crianças que comem mais. Depois da refeição, você pode estar oferecendo leite materno ou uma fórmula. O método vai ser escolhido pela família, lembrando sempre de controlar o sódio, os açúcares na alimentação. Vamos agora falar de alimentos que o bebê não deve consumir. Não oferecer nenhum tipo de açúcar, existem vários tipos. O ideal é esperar completar os 2 anos para a introdução de forma moderada. Alimentos açucarados como cereais, biscoitos, achocolatados, sorvetes, refrigerantes. Enlatados embutidos, conservantes como atum, peito de peru, frituras. Alimentos ultraprocessados como salgadinhos e alimentos com conservantes. Cuidados especiais na introdução alimentar. Escolha sempre os temperos naturais para evitar o excesso de sódio. Temperos verdes, fazer sempre a higienização do alimento, oferecer água ao bebê para ele hidratar, oferecer frutas e não o suco da fruta, não adicionar leite nem açúcares nas preparações. Passo a passo da higienização dos alimentos. Eliminar as partes danificadas, lavar em água potável e corrente. Em 1 litro de água, você coloca 1 colher de hipoclorito por 10 minutos e depois enxague bem o alimento para o preparo. Dicas sobre rotinas alimentar. Deixe a criança sentir a textura do alimento, estimula sua curiosidade e aumenta a sua aceitação. Ter paciência, oferecer várias vezes. Importante fazer a alimentação junto com a família. Evitar distrações. Dar preferência a fazer sempre a refeição em casa. Tornar o momento prazeroso para a criança e para a família. Tipo de alimentos que podem ser adicionados a uma introdução alimentar. Você pode adicionar fruta, legumes, verduras e proteínas, como estão selecionados aí. Seria isso, gente. Boa noite, gente. Gente, me ajuda aí. Travou aqui. Acabou? Não, Sim. acabou não, agora é minha vez. Acabou Não. a parte da Priscila. Isso. Ah, mas não conseguiu passar todos os slides, não, eu vi. Posso Parou começar? onde? Calma. É porque travou meu computador aqui, gente. Peraí. Parou no exemplo. Aqui Isso, das rotinas. é para manter aqui? Gente, eu tô com o celular. Isso, pode deixar. Ah, eu tô com o celular, vou ficar mexendo a mão. Obrigada, Letícia. Aqui a gente colocou um pouco dos exemplos da rotina, como que pode ser a rotina de uma introdução alimentar. Lembrando que o aleitamento materno, ele deve ser mantido e deve continuar sendo oferecido em livre demanda, se a mãe estiver amamentando ainda, óbvio, né? O leite materno. Até os 6 meses, oferecer somente o leite materno, nada de aguinha, suco, água de coco, fruta, nada, somente o leite materno. Com 6 meses, a gente pode fazer a amamentação logo que a criança acorda, fruta no meio da manhã e na hora do almoço a refeição salgada. Com 7 meses, a gente acrescenta ali a fruta, tem a fruta, a gente coloca mais o jantar também,
na hora do... Ai, gente, eu vou colocar assim no trem. Fica meio esquisito. Na hora, com 7 meses, a mamada quando acorda, a fruta no meio da manhã, o almoço, mais a mamada livre, em livre demanda, e aí a gente adiciona o jantar com 7 meses. Com os 8 meses, a gente vai acrescentar mais uma porção de frutas, que aí vai ficar 2 porções de fruta e 2 porções de refeição salgada. E aí, após aos 12 meses, a gente já espera que a criança ela já faça a alimentação junto com a família e ela segue a rotina também familiar. Pode passar, Letícia. Os utensílios. As panelas, de preferência, a gente tem que ser panelas esmaltadas de vidro ou inox, porque aí evita as outras panelas, elas podem liberar metais durante o cozimento, então essas panelas vão evitar, não liberam nenhum tipo de metais. Os pratos também vai muito de acordo com o tipo de introdução que você escolheu fazer para o seu filho. É bom frisar que não existe uma forma certa, um método certo de fazer a introdução alimentar. Você pode juntar as introduções, você pode fazer o Bliss, associado com a participativa, ou só o BLW, ou só o BLW. Então, assim, vai de acordo com que a família se sente mais à vontade para fazer, se sente mais segura. Então, o prato que aqui está recomendado é um prato com divisória, até para você colocar os alimentos separados, para a criança conhecer a textura do alimento, a cor, o sabor. É legal você conversar com o seu bebê durante a introdução, falar o que está sendo oferecido também, isso é bem legal. Deixa o bebê à vontade para explorar. Os talheres, né? No mercado é encontrado uma grande variedade de talher. Então, é da preferência também da família, da mãe ali, ou de quem for fazer a introdução alimentar do neném, da criança. E aí é bom a gente dar preferência para colheres macias, de silicone, porque aí a temperatura não vai ser uma temperatura tão quente, a gente sempre prestar atenção nisso. Evitar colheres duras para não machucar a gengiva do bebê, e de preferência também retas, que elas facilitam na hora da gente colocar a comida também do bebê, e isso sempre frisando que vai de acordo com o tipo de método que você escolher. O copo. Depois que a criança ela entra na introdução alimentar, ou o bebê começa a introdução alimentar, a gente começa a ofertar o líquido para ele, né? Então é importante começar a oferecer água, suco e outras formas de líquido não é recomendado. E dar sempre água, por causa que a criança começa a aumentar a ingestão de sódio. Então, o copo, para as crianças que estão, para os bebês que ainda amamentam, o ideal é você dar em copos que não tenham bicos ou tampas, para não atrapalhar na amamentação. Se a criança já consumir, tomar mamadeira ou algo do tipo, e aí fica de acordo com o que o pai ou a mãe achar mais confortável ali para a criança na hora de pegar, segurar. É uma imensidão de copos que existem hoje no mercado, né? As cadeirinhas de alimentação também fica de acordo com a escolha da família, mas é importante que possua certificação do Inmetro, que elas sejam fáceis de tirar o bebê, caso aconteça alguma necessidade ali no momento, e prática também para limpar, porque dependendo do método que escolher, novamente, né, o método que escolher faz um pouco de bagunça. Então, assim, é divertido para a criança, com certeza, né? Mas é legal a praticidade para você manter a higiene do local onde a criança está sendo alimentada, enfim. Pode passar, Letícia. Armazenamento, congelamento e a validade. O armazenamento deve ser feito preferencialmente em potes de vidro, porque eles não vão alterar o cheiro, o sabor do alimento, e também não libera nenhuma substância tóxica. Caso escolha o pote de plástico, tem que verificar se ele é BPA free e sem o bisfenol A, porque esses compostos podem causar danos no sistema reprodutor e endócrino. Sempre após o uso de qualquer utensílio que você usar para criança, não só dos potes de armazenamento, mas devem ser esterilizados com água quente e sabão. Alguns alimentos não podem ser congelados, como ovos, vegetais crus, laticínios, folhas
de verduras e folhas de frutas também. Na hora da gente fazer o congelamento do alimento, primeiro você faz o preparo do alimento e aí você pode usar um método chamado branqueamento para você fazer o congelamento, que é o alimento está cozido e você pega ele, coloca no recipiente que vai ser armazenado e você coloca esse recipiente dentro de uma água gelada, né? Porque aí e depois você coloca, já pode colocar, você espera esfriar um pouco, você coloca direto no freezer. Para descongelar o alimento, você tem que tirar ele 12 horas antes do freezer e deixar descongelando na geladeira. Por que é importante respeitar esse tempo de 12 horas? Porque se você coloca o alimento em ambiente para ele ser descongelado, ele vai descongelar primeiro a parte externa da refeição que você fez ou do alimento que você tiver congelado. E aí as chances de criar micro-organismos ali são maiores. Então, na geladeira, ele vai descongelando numa temperatura de 3, 4, 5 graus e vai evitar que esses micro-organismos possam crescer e contaminar a comida, né? E aí você pode colocar direto no micro-ondas ou você pode descongelar, ou você pode colocar na panela para descongelar, enfim, da forma que achar necessário. É importante também etiquetar, perdão, gente, etiquetar os alimentos, né, os potes, para você ter uma noção de quanto tempo aquele alimento vai estar na geladeira. O prazo de validade para esses alimentos congelados são de 3 meses e dentro da geladeira, no refrigerador, de 2 dias. Pode passar, Letícia. A gente colocou aqui, pode passar, obrigada. Alguns exemplos de refeições, de receitas que podem ser feitas. Aqui a gente colocou beterraba, abóbora, feijão e frango, os ingredientes abaixo e a forma de preparo. Lembrando que aqui está cozinhar o frango, depois desfiar, a forma como você vai oferecer esse alimento também vai muito de acordo com o método escolhido, né? Então, a família ela tem que ficar à vontade com o método. E para temperar as proteínas, existem vários temperos, né? A gente não usa sal, mas existem vários temperos. O legal é você não misturar todos os temperos de uma vez. Oferece 2 temperos no máximo na refeição. Pode passar, Letícia. Outros exemplos também de refeições que podem ser feitas. Sempre lembrando que a apresentação vai de acordo com o método escolhido. E é só isso, gente. Obrigada.